Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula da Educação de Jovens e Adultos, módulo 5. E na aula de hoje a gente vai estudar esse tema aí, noções de função ou noção de função. É algo que diferencia a matemática que você estudou até esse momento, o que você vai estudar daqui para frente. Você vai perceber que não é porque vai ser mais difícil ou menos difícil, mas é uma maneira diferente de você olhar a relação entre os elementos do seu dia a dia e tentar olhar matematicamente isso, tá certo? Quando a gente fala de função, a gente vai perceber que função está no nosso dia a dia, esse momento aqui a gente está tendo um monte de função que a gente pode explicar matematicamente, tá certo? Lembrando que essa é uma aula digital, onde você pode entrar em contato conosco, você pode assistir de diversas formas. Se você está vendo agora pela TV, você também pode assistir pelo computador, pelo celular. Baixa lá o aplicativo, instala o aplicativo que você pode entrar em contato conosco, mandar sua mensagem, a sua dúvida, tá certo? Você pode também acessar as nossas aulas lá no nosso canal no YouTube, playlist completa para você ver e rever as aulas, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de função, por isso que essa primeira aula a gente chama de noção, é justamente porque a gente quer tentar trazer para vocês qual é o olhar matemático que a gente tem quando vai olhar um problema e vai enxergá-lo como uma função, tá bom? Então, veja essa animação que eu vou colocar aí no quadro e perceba que o que está aparecendo aí, a relação que nós estamos estabelecendo com esses elementos, a gente vai perceber que isso é muito característico das funções. É muito característico da matemática olhar algumas situações através das funções. Então, percebe o que acontece aí é simplesmente o seguinte, ó. Eu peguei ali o pé entrou, chegou do outro lado. Peguei esse elemento aí que representa a neve, entrou, parece que não está mudando nada, né? Ou seja, o elemento entra e vai para o outro lado da mesma forma, não é isso? Não mudou nada. Agora, se eu fizer uma modificação aqui, ou seja, veja como é que vai acontecer. A relação entre cada um desses elementos aí, a gente percebe que simplesmente não teve nenhuma modificação, né? Uma coisa se transformou nela mesma, né? Observe que algumas palavras que eu estou usando se transformou, se relacionou. Agora, veja essa outra situação. Quando a gente vai ver uma outra situação, é simplesmente o seguinte. Eu vou colocar agora esse espelho aí. Olha aquela pegada quando entrar. A pegada entrou, opa, ficou alguma coisa diferente. Esse daí, ó, que é o símbolo do floco, parece que ficou do mesmo jeito. A borboleta, será que ela ficou do mesmo jeito? Aquele boneco palito ali, será que ele vai ficar do mesmo jeito? Ou seja, todos esses elementos que eu coloquei aí, a gente vê que parece que alguns mudaram, parece que outros não mudaram. Na verdade, todos se modificaram. Quando eu coloco esse símbolo do espelho aí, o que a gente está dizendo é o seguinte, entra um elemento e ele é espelhado e sai esse resultado aqui. Então, aquelas pegadas ali, observe, se você botar essas pegadas de frente para um espelho, qual é a imagem que você vai estar vendo? Aparece aqui. Quando você coloca aquele floco, aquele símbolo do floco de neve, né? Parece que ele ficou igual, mas na verdade você está vendo aqui é o reflexo dele. Porque como ele é simétrico, parece que não houve modificação. A mesma coisa com a borboleta, não é? Nesse exemplo da borboleta, se a gente pudesse ver de fato no mundo real, o que aconteceria é o seguinte, olha para essa daqui, a gente tem a asa da direita, a asa da esquerda. Quando passa para o outro lado, fica invertido, é o que a gente chama de imagem espelhada. Quando você vê sua imagem no espelho, levanta o braço direito, a sua imagem está levantando o braço esquerdo, né? Ou seja, você está vendo aquele reflexo ali. Então a gente percebe que está tendo uma transformação, uma coisa está se modificando e está se transformando em outra. A gente vai perceber que isso é uma característica da função, uma das características, tá certo? Olha essa aqui, ó, estou botando um giro, olha o que é que vai acontecer. Girou. Botei esse daqui, será que vai ficar igual? Opa, observe que já está um pouco diferente. A borboleta girou também. Boneco palito. Então, perceba que em todas essas situações que eu trouxe aí, essa animação, os elementos estão entrando aqui nesse tubo
e eles saem modificados do outro lado. Essa modificação, essa transformação é o que a gente chama de função, tá certo? Então, uma função em matemática nada mais é do que uma relação entre duas coisas. Nesse caso aqui, a gente está relacionando os elementos que entram com os elementos que saem. Então, essa relação entre esses elementos de entrada e esses elementos de saída, essa situação como um todo é o que a gente caracteriza como uma função, tá certo? Então, por isso que é muito comum a gente associar a imagem de uma função a como se fosse uma máquina, um objeto que entra, essa máquina transforma, modifica esse elemento e ele chega do outro lado transformado. Então, a palavra função teria na matemática sinônimo como, por exemplo, transformação, como relação. Então, tudo que modifica, tudo que relaciona duas coisas, a gente chama isso em matemática de uma função, tá certo? É lógico que no nosso mundo real, a gente não relaciona apenas uma coisa com a outra. Geralmente são várias coisas com várias outras coisas. Mas para ilustrar na matemática escolar, a gente relaciona uma coisa com outra, tá certo? Então a gente vai ver nesse bimestre muitas dessas transformações, né? Ou seja, então se a gente conseguir na aula de hoje trazer para você essa ideia de que existe na matemática algo que transforma uma coisa em outra, que modifica uma coisa em outra, a gente estaria te dizendo que isso nada mais é do que uma função. Então a função em matemática ela vai ter essa característica, tá certo? De transformar uma coisa em outra. É sinônimo de função na matemática essa transformação. E aquilo que eu disse, né? Ou seja, é como se a gente dividisse a matemática escolar em duas áreas, antes da função e depois da função. Você vai perceber que muitas coisas que você fez anteriormente parecia muito de fazer e chegar no resultado, fazer e chegar no resultado. Quando você começa a estudar com o olhar da função, você vai perceber que não é só chegar ao resultado, mas simplesmente tentar olhar de uma maneira muito mais ampla, né? Ou seja, se aconteceu daquele jeito, o que é que iria acontecer se eu fosse repetindo isso várias vezes? Será que existe um padrão, né? Será que existe uma característica em comum entre essas transformações? Tá certo? Um exemplo bem assim, do nosso dia a dia, né? Ou seja, transformações. Se você pegar, por exemplo, a farinha, passa por um processo que se transforma em pão, em bolo, alguma coisa desse tipo. Então, essa transformação, ela também pode ser vista matematicamente como uma função, ou seja, a gente está relacionando a farinha com o pão. Nesse caso aí, esse elemento de entrada, que é a farinha, o elemento de saída, que seria o pão. Então, percebe que quando há essa transformação, é uma característica bem parecida com aqueles exemplos anteriores, tá certo? Então, tudo que tem uma transformação, tudo que vai passar a ser modificado, a gente vai ver que em algumas situações a gente vai ver isso de forma mais clara, em outras a gente vai ver apenas uma pequena relação entre elas, tá certo? Então, eu vou olhar essa situação da farinha ser transformada em pão com duas transformações. A primeira é aquela simplesmente da receita, né? Ou seja, eu vou precisar da farinha e outras coisas, aquilo que eu tinha dito anteriormente. A gente vai ver no mundo real a relação de muitas coisas com muitas coisas. No nosso caso aqui, na matemática escolar, estudando função, a gente vai estudar a relação de uma coisa com outra. Então, nesse caso aqui, eu estou reduzindo a questão de fazer um pão, de fabricar um pão, simplesmente a farinha e o pão já pronto, tá certo? Então, a gente tem a transformação da receita lá que usa farinha, vira o pão, e eu também vou tentar quantificar. É outra característica que a gente usa muito quando vai ler com o olhar da função. Às vezes a gente vai olhar o padrão, no caso aí o padrão que a gente está estabelecendo é a farinha se transformando em pão, e a gente também vai quantificar algumas vezes, né? Nesse caso aqui, eu vou quantificar, eu inventei mais ou menos aqui que aquela quantidade de farinha é responsável e dá para fazer 5 pães, tá certo? Então, vamos começar a fazer algumas relações. Na nossa primeira aula agora sobre função, a gente vai tentar fazer o seguinte. Ora, se com aquela quantidade de farinha eu consigo fazer 5 pães, obviamente, com o dobro, com duas dessas quantidades, eu vou conseguir fazer o dobro da quantidade de pão. Consequentemente, se eu tiver outra quantidade, mais 5,
aquela coisa, né? Quando a gente organiza essa leitura, a gente começa a enxergar os padrões, ou seja, o que vai se repetindo. Nesse caso aí, organizando essas informações, eu vou chegar a uma leitura mais, vamos dizer assim, consigo ver e consigo projetar mais para frente, né? Então, quando eu disse aí, organizando as informações, essa é outra característica das funções. A gente conseguir organizar e ler a função de diversas formas. Talvez seja a habilidade mais importante que você tem que estabelecer quando se estuda a função, é justamente essa, de você saber ler uma situação por diversos formatos. Nesse caso aqui, observa que eu estou organizando meio como um gráfico, né? Só que no caso aí, eu estou apenas organizando, não com muitos detalhes daquele do gráfico, né? A distância certinha. Eu simplesmente vou colocar o seguinte, tudo que for quantidade de farinha, eu vou colocar nesse eixo que está deitado. Tudo que for quantidade de pão que dá para fazer, que vai ser fabricado, eu vou colocar nesse eixo que está em pé aqui. Eu só vou organizar o que a gente já viu em telas anteriores. Por exemplo, observa que quando eu tenho aqui, ó, uma quantidade de farinha, eu tenho aqueles 5 pães. Consequentemente, duas quantidades de farinha, eu vou ter 10 pães. E 3 quantidades de farinha, eu vou ter os 15 pães. Então, organizar as informações para ler uma função ajuda bastante, porque dependendo da complexidade da situação, eu consigo fazer leituras muito mais imediatas do que se eu estivesse lendo por outro formato, se eu estivesse lendo um texto corrido, por exemplo. Aqui é um problema relativamente simples, só que eu vou organizar essas informações e a gente vai perceber o seguinte, para a gente não perder o fio da meada, ou seja, lá no comecinho da aula, a gente viu que uma função é uma transformação, a gente viu que uma função é uma relação de uma coisa com a outra. Nunca perca isso de vista quando você estiver estudando, quando você estiver lendo uma situação de função. Nesse caso aqui, vamos pensar, tem alguma transformação envolvida aí? Tem, né? Ou seja, a quantidade de farinhas está sendo levada, está sendo relacionada com a quantidade de pães depois que esses pães aí são fabricados, são feitos. E a outra transformação que eu tenho, a outra maneira de eu perceber é a relação entre elas. Se no gráfico não ficou tão claro essa relação, a gente vai ver que a representação por tabela, a organização por tabela, também é uma forma da gente entender isso. Então percebe que o que eu fiz até agora foi ler a mesma coisa, só que com olhares diferentes. Agora eu estou lendo através de uma tabela, ou seja, uma quantidade de farinha, 5 pães, duas quantidades de farinha, 10 pães, 3 quantidades de farinha, 15 pães, tá certo? Então, essa relação aí também, ela se estabelece. Observe que eu falei por várias vezes, transformação, relação, função, ou seja, matematicamente são palavras que querem dizer a mesma coisa, tá certo? Quando você está transformando uma coisa em outra, quando você transforma uma coisa em outra, essas coisas elas têm uma relação, e essa relação é chamada matematicamente de função. E a gente pode representar graficamente, no caso aí, eu tenho uma representação gráfica de uma relação, é outra característica da função. Se é uma transformação, se há uma relação, eu tenho que representar essa relação, essa transformação, através de um gráfico. É possível fazer isso. Da mesma forma que é possível fazer a chamada representação tabular, ou seja, eu tenho uma tabela para representar essa relação, para representar essa transformação, tá certo? Então, quando a gente quantifica essa relação, a gente consegue enxergar os elementos de maneira mais direta, a gente consegue chegar a alguns resultados de maneira mais direta e maneira mais objetiva, tá certo? Então, quando a gente quantifica, a gente consegue também relacionar esses elementos e a gente vai fazer com que a relação entre esses elementos, a transformação entre esses elementos, consiga ser percebida tanto visualmente quanto através da quantificação. Mas isso é conversa para as próximas aulas que a gente vai ter sobre esse tema, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Transformação, relação, função são esses elementos que a gente trouxe na aula de hoje, tá certo? Vou ficando por aqui. Meu muito obrigado para vocês, um tchau, tchau e até a próxima.